você não vive em uma caverna, ou melhor, se você usa bastante internet, redes sociais, YouTube, enfim, você provavelmente já se deparou com a palavra cringe, que é um termo muito utilizado, né, hoje em dia. Ele não é um termo em português, eu acho que isso é meio óbvio, mas a gente usa bastante aqui no Brasil. E eu tenho a impressão de que ele ficou muito mais popular depois da pandemia. Ele começou a se popularizar na pandemia, por conta que com o TikTok cresceu muito a questão de anime, K-pop, essas coisas, e daí o termo cringe foi crescendo junto. Hoje em dia se tornou um termo, assim, extremamente banalizado, e que eu até brinco, assim, com os meus amigos, que falar cringe é cringe, porque perdeu o sentido. E hoje em dia tudo é considerado cringe e eu não aguento mais. Tá, mas o que é cringe, afinal de contas? Sabe em 2019 pra trás que a gente usava muito o vergonha alheia? O cringe é basicamente vergonha alheia. É como se fosse uma gíria pra vergonha alheia, só que em inglês e pra pessoas cronicamente online. Depois da pandemia, foi perdendo tanto o sentido da palavra que as pessoas usam cringe como se fosse, né, vergonha alheia, só que pra tudo. Se você vê uma pessoa falando, nossa, tal coisa é cringe, basicamente ela tá ridicularizando aquela coisa, entendeu? Não é mais sobre passar vergonha, é sobre, tipo, achar algo um mico. O problema é que hoje em dia as pessoas estão achando absolutamente tudo um grande mico. Você respirar de uma maneira diferente dos outros é um mico. E automaticamente as pessoas vão chamar aquilo de cringe. Então, basicamente, sabe aquelas pessoas amarguradas que acham que tudo que as pessoas fazem de diferente dela ou de diferente do padrão é vergonha alheia, é vergonhoso? Isso seria basicamente o que é ser cringe hoje em dia. Eu acho muito engraçado porque eu vi a mudança do significado de cringe, sabe? Porque, que nem eu falei, esse termo, ele foi muito usado na pandemia, mas ele era mais usado pra descrever, assim, pessoas que gostam de animes, mangás, K-pop, faziam cosplay, e daí chamavam isso de cringe, né? Tipo, vergonhoso. Porque, ai, gente, muitas pessoas dessa comunidade passavam mico e passam até hoje. Eu acho que hoje em dia as pessoas são mais normais, né? Mas como uma pessoa que viveu muito calorosamente essa época da pandemia, e eu sempre gostei muito dessas coisas, assim, mais nerds, eu admito, eu passei muita vergonha. Só porque era comum, entendeu? Naquela época era o normal era ser cringe. Só porque como teve essa banalização do cringe, o cringe ficou como se fosse um vergonha alheia pra nós, um mico, né? Tipo, nossa, que mico. Então, a internet, ela começou com uma onda de taxar como cringe tudo que você deve evitar, fazer, agir e pensar. Basicamente, fazendo você sentir medo de você se expressar, de você tentar fazer uma coisa que você tem vontade de fazer, de você expressar o seu estilo e sua personalidade, porque tudo que foge do padrão, as pessoas que são influenciáveis e que seguem esse padrão vão achar cringe. Por exemplo, passou uma pessoa alternativa no shopping, e daí a pessoa fala, nossa, que menina cringe. Simplesmente porque ela tem um estilo próprio, ela não tem medo de expressar o seu estilo, tem um cabelo, sei lá, pintado, que é diferente do padrão, uma maquiagem que é diferente do padrão. Pega, sei lá, um cine, né? Ou melhor, vou pegar aqui uma subcultura que todo mundo conhece, porque nem todo mundo conhece cine, né? Cine, sei lá como é que se fala. Gótico. Tipo assim, mesmo que seja uma subcultura relativamente comum hoje em dia, ainda tem muita gente que estranha, porque foge do padrão. Como o próprio nome já diz, subcultura é alternativo. Então, passou uma gótica ou um gótico por você no shopping, a pessoa pega e sussurra pra você, nossa, que cringe. Tá falando, tipo assim, nossa, essa pessoa tá passando mico. Mas por que seria um mico ela conseguir ter coragem de se expressar, vestir o que gosta, defender uma ideologia, porque uma subcultura vai muito além de um traje, né? É um traje, uma maquiagem, uma ideologia a ser seguida, pensamentos políticos, um estilo de música que você ouve, por isso que você tem que estudar, né? Antes de participar de uma subcultura, não é só botar uma meia arrastão, fazer uma maquiagem branca ali com coisa preta. Não, você tem que estudar, né? Então, a pessoa que é alternativa ou que gosta de coisas diferentes do padrão, ela é taxada de cringe, de micosa, de, tipo, tá passando vergonha,
porque ela é autêntica e ela sustenta a personalidade dela, entendeu? E eu acho que é isso que falta nas pessoas de hoje em dia, assim, da nossa idade, e que tá todo mundo tão básico, sabe? E todo mundo tão influenciável, tão sensal, e que quando vê uma pessoa que tem gosto próprio, opiniões próprias, vão achar que é mico. Mas eu acho que é muito mais micoso você ser uma dentre milhares de mulheres ou homem que são iguais. O que tem de diferente em você? O que torna você inesquecível? Porque se você gosta do que todo mundo gosta, assiste o que todo mundo assiste, escuta o que todo mundo escuta, se veste igual todo mundo, você já parou pra pensar que você nunca vai ser inesquecível? Você é só uma de outras. Tipo, você pode ser facilmente substituída e você não é autêntica. E se você não é autêntica, automaticamente você não é magnética. Então, eu acho que é muito mais micoso você ser uma clean girl, uma garota super básica que não tem gosto nenhum, do que você ter personalidade e opinião, uma personalidade forte o suficiente pra sustentar uma subcultura. Eu fico pensando, sabe? Vou dar o exemplo de gótica de novo. Eu sei que tem várias subculturas, mas gótica. Gente, góticos, não importa se, tipo assim, estão no carnaval, no sol, na chuva, no calor, eles vão estar com um dress code que condiz com a subcultura, ouvindo músicas que condiz com a subcultura, seguindo literalmente uma ideologia, inclusive política, por conta da subcultura. Então, você tem que ser muito forte, digamos assim, e muito autêntico pra sustentar, entendeu? Inclusive, essa questão, assim, principalmente a internet, né, gente, com a globalização, toda essa questão de achar tudo vergonhoso e de personalidade básica, no caso, não ter personalidade, cresceu muito, né? E eu lembro que eu sempre gostei, assim, de estilos mais alternativos. Eu posso ser padrão, mas eu sempre gostei. E eu sou muito eclética, eu me visto de... Tipo, o que eu tô afim de vestir no dia, eu me visto, entendeu? E eu sempre gostei muito do estilo streetwear, que eu acho que... Eu não sei, eu não tenho certeza se enquadra em uma subcultura, mas eu acredito que sim. Eu me vestia muito de streetwear há uns 2, 3 anos atrás. E causava estranhamento nas pessoas. Só porque, em um belo dia, esse estilo, que era considerado, inclusive, marginalizado, ele se tornou popular entre todos. Inclusive em classes mais altas. E, tipo, do dia pra noite, todos os garotos... Em meninas não é tão comum, mas todos os garotos viraram streetwear. Tipo, você vai no shopping... Você vê 5 meninos com, tipo assim, uma calça bag preta, um tênis chunky da Vans e uma blusa boxy branca, tipo... E o pior é que esses meninos se acham, tipo, os alternativos. Tipo, nossa, eu sou muito inesquecível. Tipo, garoto, boy, você se veste igual todo mundo. Só porque eu acho engraçado que isso há um tempo atrás era micoso. As garotas olhavam e pensavam, nossa, que mico, que cringe. Inclusive os próprios garotos julgavam. Hoje em dia, se você usa uma roupa básica, sendo um homem, né, tipo, não usa essas bags e tal, usa, sei lá, uma calça de moletom normal, uma blusa de uma série que você gosta, de um cantor que você gosta, ou até de anime, e um tênis normal, esportivo, e você não tem o corte que tá na moda, você vai ser taxado de cringe. Você vai ser chamado de cringe. Eu acho que essa questão do clean girl, de ser básica em si, além de ser uma questão de se encaixar numa tendência, né, que cresceu muito nos últimos anos, e, tipo, você não ser taxada como cringe, enfim, é muito também sobre ficar na zona de conforto. Não saber lidar com críticas, opiniões diferentes, e também aquela questão de, nossa, eu sou uma cool girl naturalmente, sabe? Tipo, eu sou incrível, eu tenho personalidade naturalmente, sem precisar me esforçar pra ter uma opinião, pra saber o que eu gosto e o que eu não gosto, porque é muito fácil, é muito cômodo você simplesmente gostar do que tá em alta, você não ter gosto próprio, você não ter senso crítico. É muito cômodo, porque você não precisa pensar. Também, além de ser cômodo porque você não precisa pensar, você não precisa lidar com críticas. Então, acaba sendo também, né, que essas pessoas básicas, na verdade, elas estão refletindo uma vergonha interna delas de serem elas mesmas. Muitas vezes a pessoa só não tem personalidade mesmo, é, tipo, super influenciável,
mas às vezes ela não se explorou o suficiente pra saber o que ela gosta e o que ela não gosta de fato, e às vezes ela se explora, sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, as ideologias dela, os pensamentos dela, mas tem vergonha. Daí eu pergunto, se você tem vergonha de ser você mesmo, por que você tá taxando as pessoas que não têm vergonha de serem elas mesmas de cringe? Sabe, no fundo, eu sinto que todas essas pessoas amarguradas que ficam achando tudo cringe, tudo micoso, tudo vergonhoso, elas têm inveja, não inveja, mas elas se sentem frustradas quando veem os outros tendo a coragem de fazer o que eles querem, que essa pessoa não tem. É como se fosse um reflexo da insegurança própria dela. E se você tá assistindo esse vídeo e você pensa que, nossa, realmente, eu gosto de, sei lá, um estilo de música, um cantor, mas eu tenho vergonha de falar isso pros outros, ou eu gosto de, sei lá, assistir desenho, mesmo sendo adulto, e eu tenho vergonha de expressar isso pros outros, ou eu sou nerd demais, porque que nem eu falei, eu acho que essa questão de ser taxado de cringe acontece principalmente com nós, pessoas meio nerdolas, porque eu sei que eu não tenho, assim, muito a skin, eu já tive, mas eu sou bem nerd. Sou uma nerd meio medíocre, na verdade, porque eu já gostei muito, mas hoje em dia, por conta da minha vida, eu deixei algumas coisas de lado. Por exemplo, já teve uma época que eu assistia muito anime. Eu continuo gostando de anime, mas porque eu sou uma nerd medíocre, porque eu não lembro a última vez que eu assisti um anime, entendeu? Jogos, eu sempre gostei muito de jogos, mas jogar é muito raro eu ter jogado de fato. Geralmente eu assisto gameplay ou vejo o vídeo da história do jogo. Mangá, geralmente eu não tenho paciência pra terminar o mangá. Inclusive eu trouxe esse daqui da Tomie, porque eu gosto bastante de Junjito. Eu peguei ele pra fazer a thumb, mas esse eu consegui ler todo, porque eu realmente gosto muito de Junji Ito. E, enfim, quando eu realmente gosto, eu pego pra ler, mas a maioria eu dropo na metade. Então, às vezes você tá vendo esse vídeo e você pensa, nossa, eu realmente gosto de uma coisa, mas eu não falo sobre ela, não posto sobre ela, porque eu tenho vergonha do que os outros vão pensar. E daí eu quero dar um recado especialmente pra você. Eu estou vindo aqui no meu canal de 5.000 inscritos falar que eu gosto de coisas nerds, que eu sou nerd. E esse lado é meu cringe, entendeu? Mas eu sou feliz porque eu sou autêntica. E sempre vai existir alguém pra te julgar. Eu tô aqui pra te falar, sempre vai ter alguém pra te apontar o dedo, pra falar que você é velho demais pra gostar dessas coisas, ou que isso é cringe, que é vergonhoso, porque já passou a moda, já deu a moda disso. E sempre vai ter alguém. Sempre, sempre, sempre. Mas, se você, que nem eu falei, se você se deixar levar pela opinião das pessoas, você não faz mais nada, porque tem muitas pessoas te julgando neste exato momento que você não está fazendo nada. Sempre vai ter alguém. Bota isso na sua cabeça, sempre. E se você deixasse de fazer tudo o que você quer por conta da opinião dos outros, você literalmente ia viver em casa, intocada e não ia fazer nada. E ainda assim, iam ter pessoas te julgando por fazer isso. Então, o fato de você existir já te coloca em vulnerabilidade para as pessoas te julgarem e ter opiniões sobre você. Então o problema é como que você reage. Você pode se importar ou simplesmente deixar pra lá e pensar, tipo, ah, são só pessoas frustradas, eu vou viver a minha verdade, o que me faz feliz. E eles que se explodam. Então é muito sobre como que você vai lidar com aquilo. A questão aqui não é quem te julga, e sim o valor que você dá pra esse julgamento, pra essa opinião. Você se importa com essa pessoa? Você gosta dessa pessoa? É uma pessoa que você tem como exemplo de alguma coisa? É uma pessoa que te faz bem? Se não é, então por que você vai ligar? Agora, se é, como eu falei, a pessoa ela pode ter um gosto diferente do seu, mas se ela te chamar de cringe, de micoso, de alguma coisa desse tipo, pode ter certeza que é uma insegurança projetada. E você não precisa controlar a opinião dos outros. Cada um vai viver sua vida, vão ter pessoas boas que pensam como eu, vão ter pessoas ruins que julgam todo mundo, pessoas amarguradas, né? Então, tipo, deixa eles, entendeu? Se alguém quiser te criticar, deixa a pessoa criticar. Se a pessoa quiser te achar cringe, deixa ela te achar cringe. Se a pessoa quiser julgar seu gosto musical, seu estilo de se vestir, sua maquiagem, os seus gostos pessoais, deixa ela. Até porque pessoas que têm coisas pra fazer, né, tem preocupações diárias, tem um trabalho ou foca nos estudos, tem relacionamentos bons, ela não vai ter nem tempo pra te julgar. Então, algumas características básicas aqui de pessoas amarguradas que acham tudo cringe ou que ficam te julgando.
Primeiro, são desocupadas, porque uma pessoa ocupada não tem tempo pra ficar te julgando e julgando a vida alheia. Segundo, elas são inseguras porque elas estão projetando a insegurança delas em você. E terceiro, elas não têm coragem de serem elas mesmas, não são autênticas e por isso elas não são magnéticas. Então, por que você vai se importar com a opinião de pessoas que têm essas 3 características aqui que eu acabei de mencionar? E assim, também tem algumas pessoas que elas só são chatas, entendeu? E inconvenientes, muitas vezes por conta de como elas foram criadas, às vezes é um reflexo da criação delas, das influências que elas tiveram, mas no fim eu acho que é tudo sobre influência, sobre o quão influenciável a pessoa é. E as pessoas, elas têm estilos diferentes, personalidades diferentes, e hoje em dia eu sei que todo mundo é muito parecido por conta dessa cultura globalizada, mas imagina se fosse literalmente todo mundo igual. Qual que seria a graça da vida? Qual que seria a sensação de você querer conhecer uma pessoa nova com gostos diferentes, uma pessoa única, e você vai conhecer igual todas as outras? Não tem graça. Então para de tentar agradar todo mundo, para de tentar ser aquela cool girl, sabe, que gosta de um monte de artista genérico. E tá tudo bem você gostar de artista genérico. Eu acho que o problema é o combo de ser influenciável. Tipo, gostar de artista genérico, mas julgar e taxar de cringe a pessoa que não gosta desses artistas genéricos e que gosta de coisas diferentes, entendeu? Você não precisa ser aquela cool girl o tempo todo, agradar todo mundo, gostar do que todo mundo gosta. Você também não precisa ficar se forçando a ser diferente, porque eu gosto de muitos artistas que todo mundo gosta. Por exemplo, o meu artista favorito, eu sou, tipo, muito fã do The Weeknd, entendeu? E atualmente o The Weeknd é um dos cantores mais famosos do mundo. E nem por isso eu sou uma pessoa genérica, igual a todo mundo, porque eu também gosto de artistas mais alternativos, digamos assim. E tem muitos artistas que são famosos hoje em dia, que todo mundo gosta. Vou dar um exemplo aqui, Sabrina Carpenter, que eu, atriz, não gosto. Então, não importa, você não precisa tentar agradar todo mundo e gostar do que todo mundo gosta, mas você também não precisa ficar se forçando a ser diferente. É só ser você mesmo, só ser autêntico e se questionar: eu realmente gosto disso ou eu só gosto disso porque todo mundo gosta? Não tenha vergonha de tentar começar uma coisa nova, de falhar, porque todo mundo pode falhar no início de alguma coisa. Não tenha vergonha de gostar de alguma coisa, tipo, só seja cringe. Quanto mais as pessoas te chamam de cringe, significa que mais você tá sendo autêntico e que você não liga pra opinião dos outros. Não necessariamente que você tá certo, mas isso é um fato. Quanto mais te chamam de cringe, mais significa que você não liga pra opinião dos outros. Simplesmente seja feliz e seja livre, entendeu? Seja livre, se liberte da opinião dos outros. Pare de ser escravo da opinião dos outros. Só seja você mesmo. Eu acho que essa é a maior lição. Só seja você mesmo. E se as pessoas te chamam de cringe ou você tem medo de ser chamado de cringe, não tenha. Porque as pessoas vão te chamar de cringe ou falar que você tá passando vergonha, literalmente, por qualquer coisa. Eu já fui chamada de cringe no meu canal pelo jeito que eu falo, sabe? Eu falo totalmente normal. Eu já fui chamada de cringe pelos meus gostos pessoais. Eu já fui chamada de, tipo, micosa, de cringe por conta da minha risada, porque quando eu rio muito alto. Então, as pessoas, elas se incomodam com tudo. Com tudo. Então, enfim, gente, vocês entenderam o recado. Sejam livres e parem de ser escravo da opinião dos outros. Seja cringe. Be yourself e seja cringe. Um beijo.